Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta. Um dos programas mais esperados da TV, porque Senair Gomes da Silva traz as suas especialidades de conhecimentos aqui, ali e lá. Daí, Senair, tudo dominado contigo? A gripe muito forte. Mas não é o Covid? Não, eu não posso ir no médico, então eu vou aguentar. Usando máscara, já estou com o nariz chato, tinha o nariz bonitinho, estou afinadinho, agora está chato, tanto usar máscara. As orelhas já começaram a ir para frente. Mas deixando as brincadeiras de lado, é sempre um prazer voltar aqui, Glacir. Nossa. As pessoas que nos acompanham, é muito bom receber retornos, né? E a gente fala aquilo que nem diz o Paulinho Micheli, aquilo que pesquisou. Aquilo que pesquisou. Então a gente pesquisa e vê o que está acontecendo. Isso. E tem algumas coisas que a gente tem medo até de falar. Eu hoje recebi esses vídeos que passam por aí, mas dizem que o cara é um juiz não sei do que. Eu te mandei. Sim, eu São vi. 45 minutos. Isso. É de arrepiar. Sim, que coisa. Se né? acontecer isso que o rapaz aí está falando, olha, não o Brasil, o mundo vai virar de pata para cima. E tu vê que uma pessoa é um desembargador, não, juiz. Isso. De tribunais superior. É impressionante o que ele fala. Então a gente fica com medo, a gente recebe tanta informação e muitas vezes elas não acontecem. Eu já recebi informação que o exército estava em prontidão há um mês atrás. Isso. Agora hoje veio uma outra informação que a Marinha dos Estados Unidos está se deslocando para a América Latina para esse processo aí. São 9 grupos, 9 batalhões americanos, não se chama batalhões, é um outro nome, mas com as suas embarcações de guerra se deslocando. Operação Storm, né? E tem uma outra operação indo para o Mar da China. Então, são coisas que a gente que não é militar, não é do meio, a gente fica apavorado, mas será que é tudo isso? Que coisa, custa muito caro movimentar uma esquadra. Imagina o custo, né? O custo disso aí. Então a gente não sabe realmente. Diz que é muita gente do alto escalão, tanto no Brasil como na Argentina, que vão ser presos. Então a gente fica, será que isso é verdade? Será que está rolando bastante essa informação aí. São muitas informações que a gente não tem fonte para buscar a veracidade. Não tem como. Eu tenho um rapaz que faz um programa com nós, que ele tem um amigo na BIM, né? Então, seguido ele recebe informação. Mas vai saber se o cara da BIM também sabe tudo, né? E esse pessoal das informações, normalmente eles não abrem quase nada. Que não, quase nada. E já tem pessoal de Israel também gravitando por aqui, e a inteligência de Israel é acima da média. Então a gente não sabe. O fato é que tem muita coisa errada. Como disse uma vez um amigo meu, eu reclamando que tinha muita coisa errada no país e tal, ele disse, espera mais uns 15 a 20 anos, tem muitas cobras para sair debaixo das pedras. Olha só. Ele usou essa expressão. Então, é uma pessoa bem informada, uma pessoa que circula no meio, lá em Brasília, e depois que o tio da minha esposa, um advogado, está lá há quase 40 anos, e sempre, ele jogou futebol com o Sarneyzinho, olha só. Do Sarney. Ele ia na Grande do Torto com o Lula, conhece bem a turma toda. É um cara que sempre teve nesse meio. Sabe que tem aquele que assume um lado político e aquele que quer se dar bem. E que está ali, né? Está nos governos, né? Está ali. E ele disse, um dia que eu estava em Brasília, nós estávamos tomando um chopp lá nos fundos do hotel, no Paranoá, e ele disse, quando eu perguntei, tio, mas isso aqui, esse país tem saída? Ele ficou olhando para cima assim, ó, só se vier de cima. Aqui não se resolve mais nada, aqui vai só piorar. Olha, mas é um cara que conhece. Tá louco, né? Ele teve no IRGA, que é o nosso Instituto Rio Grande do Arroz lá em Brasília, ele trabalhava lá, depois ele trabalhou no INCRA, trabalhando nesses órgãos todos. Conhece todo. Conhece todo o esquema. E ele disse, olha, sinceramente, eu não acredito. Nós não temos mais. Isso faz 10 anos, 12 anos já. Já estava desacreditado. Ele disse que não tem jeito. Que coisa, né? Então a coisa foi apodrecendo, nosso, né? foi apodrecendo, e a gente aqui de longe não sabe da missa à metade. Não. E nem o cara que mora lá também às vezes não sabe. Porque o que acontece na noite de Brasília, a partir da meia-noite, a partir das 2 da manhã... reuniões, né? Reuniões, na calada da noite, depois que sai da reunião, eles vão jantar no Verde Oliva e tantos outros, com aquelas morenas bonitas lá do Nordeste, aqueles parlamentares e tudo naqueles... Né? Então, a gente fica impressionado como chegou ao ponto que chegou. E o governo federal, o Bolsonaro está poupando bastante pela corrupção e está sobrando bastante dinheiro.
Tu fez um levantamento aí de quase 500 bilhões, é meio trilhão de dinheiro. 480 bilhões. E já está, ou já foi entregue aos bancos oficiais e repassado para os bancos privados, ou está em andamento. Então ele está mandando dinheiro, primeiro, para atender a pandemia, e segundo, para atender a economia. Então, essa briga toda aí tem algum... A gente vai demorar muito a entender o que está acontecendo, e muitas coisas a gente nunca vai entender. Que pena, né? Por exemplo, agora o Supremo Tribunal está aí legislando, o Supremo Tribunal está fazendo papel de juiz. A gente, não é porque são 7 nomeados pelo PT, e agora tem um totalmente à direita, e o PT diz, não é por isso. Quem são os 7? Quais são os seus currículos? Eu sempre falo isso aqui. Isso. O cara, para ser prefeito, se eu tivesse que escolher um prefeito, eu vou analisar detalhe por detalhe do seu currículo. Qual é a sua capacidade? Que o Bolsonaro não tem currículo para ser presidente. Isso é uma coisa. Agora, o Lula não tem currículo. A Dilma, mais que o Lula e mais que o Bolsonaro. Então, vamos, né? Claro que não tem que analisar só isso, mas funcionalmente a Dilma dos 3 é mais preparada. Porque já foi secretária, já foi ministra, já foi isso. Conhece um pouco de cada coisa para ser presidente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o currículo desses 7 e Marco Aurélio Melo foi o Fernando Afonso Collor de Mello colocou. Celso de Mello foi ainda o Sarney. O outro foi o Fernando Henrique, são 3. E os outros 7 são Lula e Dilma. Lula e Dilma que colocaram. Então, se a gente olhar, todos trabalharam para o Partido dos Trabalhadores em algum momento. Todos. E o maior ponto que tem no currículo do nosso presidente do Supremo hoje, Dias Toffoli, foi ter roubado um processo. E ele conta dando gargalhada. Eu vi o vídeo. Roubei o processo do Vladimir. Isso. E aí até hoje ninguém sabe onde anda o processo. E foi advogado do PCC. Não, o advogado do PCC foi o... o último. O Moraes. Do Moraes. O amiguinho do... Ele foi secretário de Segurança de São Paulo. Isso. No tempo do Temer também, né? Foi. Acho que foi o logo depois. Acho que foi do Alckmin. Bom, mas afinal, é dessa turma. É dessa turma. Então, se a gente está nesse... O Moraes foi filiado ao PSDB também. Então, se a gente olhar, não é por notório saber jurídico. Não. Além do notório saber jurídico, eles não têm. Não. Lewandowski. É lá da República, lá de São Bernardo. Então, um cara assim, ninguém sabia quem era Lewandowski. Aí a dona Marisa Letícia teve um favor atendido, pediu para o Lula colocar ele. Então, se a gente parar para pensar, qual é a função, o Coloda falou aqui outro dia, sobre a função do Supremo. Seria Constituição. a parte da Constituição, o guardião da Constituição. Mas quem mandou soltar o Barata Filho? Gilmar Mendes. Quem mandou soltar o Lula? O Lula, tudo bem, qualquer um soltaria. O Lula já era certo que ia ser solto. Claro. Ninguém acreditava que ficasse mais tempo. Mas toda essa outra turma, Dirceu, isso e aquilo, todo mundo está em casa. Por que não ouviram que está no processo o pedido de fala, pedido de depoimento, de delação do Palocci, daquele carequinha lá, do mensalão ainda, que ele quer dizer o que ele sabe e ninguém quer ouvir o homem. Claro, então, porque vai enrolar todo mundo, né? Exatamente, ele vai colocar. Então tem algumas coisas que não dá. O brasileiro, nós brasileiros comuns, não precisa estudar os assuntos para a gente perceber que tem coisa errada na nossa... Muita coisa errada. Primeira forma de indicação, né? A forma de indicação já é o primeiro erro. E o Lazier Martins, que me levou para o PDT aquela vez, e depois eu saí, mas o Lazier Martins disse que a missão dele era fazer a mudança das indicações. Aí quando chegou a vez do Moraes, eu não vi o Lazier falar. Infelizmente. Que teria que mudar, e ele é um homem ligado ao judiciário. Ele é advogado e a esposa trabalhava na justiça também. Tem conhecimento, né? Conhecimento. Toda essa lida aí, né? Então ele tem alguns projetos de lei que ele mandou nessa área, mas eu não vi assim de uma maneira mais incisiva. Ele peitou
publicamente os ministros, Sim. como fez o Cajuru, Sim. mas não evolui. Não vai, né? Não anda as coisas. Mas por quê? Porque a corrente ele é muito forte, É né? muito forte. A engrenagem, né? Então o governo federal, mesmo com todas essas dificuldades, destinou para atendimento da Covid, para as empresas que são classificadas no Simples, o sistema tributário do Simples, vão receber 30% de volta, de devolução desse dinheiro, para manter seus empregos. Períodos de um ano passado? Como é que é isso? Eu não vi se 6 meses ou um ano, eu estava ouvindo, mas não peguei. Mas é um bom valor, né? Eu acredito que seja os últimos 6 meses ou o último 12, eu não tenho certeza. É uma injeção de caixa, uma injeção né? de dinheiro, isso devolução, não é empréstimo. Sim, que bom. E ele destinou mais 20 bilhões para que os bancos atendam esse público, micro e pequeno empresário, com juros bem baratos. Ele tirou a exigência do compulsório, tirou outras exigências para facilitar. Só que os bancos estão com o freio de mão puxado, né? Eles estão muito seletivos. Então hoje, falando com uma gerente de um banco, ela me ofereceu dinheiro e disse, olha, infelizmente eu não estou mais em atividade e a minha aposentadoria meio é suficiente, eu ganho 3.500 por mês. Tá bom, dá para viver frouxo. Com um aposentado, né? Não tomo muito remédio, como pouco. Né? A receita do meu pai disse que era comer pouco, trabalhar bastante e viver alegre. Viver alegre. Eu trabalhar bastante eu não posso mais, mas o restante vai. Viver alegre está tranquilo. Então, eu disse para ela, eu não preciso, só que eu tenho amigos que estão na seguinte situação, isso. Já falei com o secretário de Estado. Quando eu ia falar com o Paulo Guedes, deu o estouro, que era 18 de março. Olha só, estava marcado o tempo, né? Para sentar na frente do seu Paulo Guedes e dizer, ministro. Tu viste que a SIC fez uma boa entrevista com o assessor direto do Paulo Guedes, o Daniel Bump. Eles chegaram até lá? Não, foi online, mas ficaram mais de uma hora. O Daniel falou aqui no programa. Que legal, eu não foi muito bom. O cara chamou, inclusive estava o Dânio Feltrin, 2 representantes do vinho, né, que era uma necessidade dele. O assessor direto do Paulo Guedes chamou uma mulher lá entendida no vinho e conversaram entre todos os assuntos, inclusive a desburocratização, a flexibilização de algumas leis que está emperrando a economia. Foi um papo assim... E falaram sobre esse problema dos empresários em dificuldade? Eu acredito que sim, essa parte eu não participei disso. O Daniel estava comigo em Porto Alegre. Aliás, eu fui com ele, aquele que marcou tudo em Porto Alegre, para a gente falar... O Banrisul? Não, o Banrisul não chegamos a fazer reunião, porque a gente sabe que o Banrisul não abre. Por isso eu falei com a diretoria do Banrisul. Eu tinha um amigo que era diretor. Não abre? Não, ele disse, olha, é muito difícil... Isso vai ser pautado, não é ideia do banco fazer isso aí. Então, hoje provoquei um banco particular, 2 por 1. Claro. O cara tem patrimônio de 200, tu dá 100 mil para ele. Claro. Mas primeiro analisa a viabilidade econômica da empresa dele. Olha a operação. Porque nós temos que separar bem, eu falo isso sempre. Nós temos que separar bem as coisas. Muitas vezes, por erros estratégicos do administrador, você está em situação difícil. Você está... Por quê? Endividamento. Você aplicou em lugar errado. Descapitalizou, às vezes. Descapitalizou, não aplicou na tua empresa. Claro. E aí o que acontece? Você chega, oferece isso, que você desviou o dinheiro da empresa para comprar uma casa, um apartamento, um carro. Coloca isso à disposição da empresa. Não consegue vender agora? Coloca como garantia de crédito. E dá 2 por 1. Eu quero 100 mil, te dou 200 aqui em garantia. E toca o barco. Aquela dívida fica... parcelada de acordo com a tua capacidade de pagamento, com uma folga, e não precisa mais te esquentar a cabeça, é só trabalhar. Claro. Porque tem muitas empresas viáveis, eu tenho exemplo dessas que eu estou participando, são muito viáveis. Tem chance de chegar no final desse ano com a situação resolvida. Olha só. Sem auxílio bancário. Imagina se tivesse um auxílio do sistema financeiro. É uma pena, né? É uma pena. Então o governo está preocupado com isso, e a gente percebe que há uma preocupação muito grande. Eu estava ouvindo hoje uma reunião ministerial. Que bom que divulgaram aquela reunião ministerial do Bolsonaro. Não ouvi um palavrão, nada. Hoje estava... Eu não sei se foi ontem. Eu assisti hoje pelo Facebook. Acho que aconteceu ontem. Com certeza. Eu não assisti toda. Então eu vi o ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando sobre esse dinheiro, né?
Redução do compulsório, 150 bi para os vulneráveis, esse pessoal dos emergenciais, né? Sim, principalmente os desempregados. As pessoas que estão aí desempregadas, os vulneráveis, como eles chamam. Esses benefícios emergenciais para as empresas não demitirem, 50 bi destinados especificamente para manutenção de empregos, 50 bilhões foi destinado para as empresas, porque aí você coloca o cara em casa, você paga uma parte e o governo paga outra. Então, nunca se viu isso. Não. Mas está sobrando porque não estão roubando, né? Porque a corrupção não existe, né? Então, para os estados e municípios foi mandado 50 bi dinheiro para o fundo de saúde e mais 2 bilhões que foi para direto para os municípios, né? 1,2 milhões de Bolsa Família a mais do que vinha pagando. 1,2 milhões de pessoas foram atingidas pelo Bolsa Família. E eu tava escutando cada um dos ministros, né? Porque eu achava, alguém aí, eu quero ver como é que vão sair. E saíram até por exemplo, me agradou. Eu acho que Porque os militares, de modo geral, eles têm um conhecimento bem genérico e bem amplo também, né? Sim, porque os militares ficam a vida toda só estudando, né? Claro. Não temos guerra, né? Mais 2 meses na ajuda emergencial, porque ainda recebeu 2 parcelas, vai receber mais 2. Só estão decidindo se é 300 ou é 600, mas vai para os 600. Vai, sim. 93% da construção civil está em movimento. A construção civil caiu 7%. Olha só. E o incrível, 9 mortes por coronavírus. Essa corona não gosta de pedreiro. E ainda fica uma dúvida, né? Morreu de ou com o corona? Né? Foi nesse período. Não, mas assim, morreu de coronavírus ou com o coronavírus? Dizem aí que vem o detalhe. Como é que eu vou acreditar numa secretaria de município que a gente sabe, todo mundo sabe, que tem interesse em botar todo mundo na conta do Covírus para faturar? Para liberar dinheiro. Sabe, para liberação de dinheiro. Infelizmente. Então, aí vem, mas o governo Bolsonaro, o ministro não... Olha, eu sou contra isso. A verdade tem que ser colocada, mas qual é a verdade? É isso aí. A verdade do ministro, que ele não sabe coisa nenhuma, como é que vai saber lá em Manaus se enterraram com pedra, se foi pelo corona, se for... Tem que confiar no secretário de saúde do estado e depois e do município. Como é que tu vai fazer isso? É difícil. Num lugar tu pode, outro não. Então, a verdade sobre a morte por coronavírus no Brasil nunca vai se saber. Não, essa... Nunca. Que fase, né? Quem me falar alguma coisa vai estar mentindo. A repatriação me chamou a atenção. A repatriação de 33 mil brasileiros que estavam fora do país. Me chamou muita atenção. A Força Aérea buscou, né? Buscou. São 87 países. É uma logística, né? É uma logística. Portugal tinha 8 mil e depois veio, até do Sudão veio 1. A Força Aérea foi buscar no Sudão. E teve no Laos mais 10. Então, eu achei bem interessante, uma coisa que a gente não tem essa informação. Nem tudo nessa reunião ministerial. Nessa reunião, 33 mil brasileiros foram. É muita gente, hein? Metade da população de Farroupilha. Então, eles têm, aí eu vi do Ministério da Defesa, as operações também que eles estão fazendo, nos indígenas, que nem eles falaram, não é só dar alimento para o indígena e remédio. Nós precisamos dar remédio, alimento e uma assistência, porque eles não estão totalmente perdidos, né? E os laboratórios do Exército cuidando, trabalhando e buscando essas informações também, essas pesquisas do próprio laboratório do Exército, trabalhando para ver se descobre alguma coisa. Todo idoso tem um telefone direto da cidadania, cidadania ou do Lorenzoni? Eu acho que é da saúde, né? Não, da saúde não é? É um Pazuello. O Lorenzoni, esse nosso gaúcho aqui. Sim, que ele era da Casa Civil, foi para a cidadania. Isso. Tá. Ele disse que tem um telefone direto, se a pessoa idosa está se sentindo sozinha, tem um telefone, pode ligar direto para ele. E conversa e, além disso, recebe recursos. 9 milhões de pessoas estão sendo atendidas nesse momento em 4.800 municípios. Já fizeram a inscrição e já estão sendo atendidos. Que ele diz que a pobreza, miséria e fome
vai matar muito mais, se não tiver todos esses cuidados, a pobreza, a miséria e a fome vai matar muito mais. Que é a pandemia econômica. Pandemia econômica, e se nós não organizar essas pessoas que estão na linha da pobreza, vai morrer muita gente. Mas é incrível que o Cracolândia em São Paulo continua. Não morre ninguém. Não morre ninguém. Todo mundo dividindo o cachimbinho. Sem álcool gel. Sem álcool gel, sem nada. Recebendo alimentação. Eu nunca vi um período de tanta solidariedade. Muito. Se você olhar, é empresário, só não se vê político e gente do judiciário. Por que será? Acho que o judiciário ganha muito mal. E reduzir o salário nem pensar. Pois é, ninguém fala. Jogador de futebol, que é o artista, reduz o clube, chamou 10%, agora mais 10%, deu. Agora, político, e os caras vão para a Câmara Federal, porque nós, era para ser 300, nós conseguimos 600, eles, eu vou ficar por bonzinho? Não. A sociedade brasileira, o povo brasileiro, vai amadurecer muito com essa pandemia. Esperamos. Nós vamos mudar comportamentos e vamos mudar entendimentos. Esse seria o melhor, né? Porque eu te diria assim, todo brasileiro, sem exceção, tem condições de entender o que está acontecendo. E vai entender. Vai entender. Eu digo sempre que uma vez a gente tratava o colono, e eu fui tratado assim, o colono não sabe nada. Eu vou lá no último precipício, perto do Rio das Antas, o cara com o celular, com a internet, com grupos sociais aí no WhatsApp. Com certeza. Ele me dando notícias que às vezes nem sei. Exato. Então hoje o brasileiro está, é uma pena mesmo, que a maioria da nossa imprensa tomou um lado. Exato. Eu não quero que tome o lado B e nem o lado A. Eu quero que quem divulgue a verdade. O Bolsonaro tem problema? Tem. Eu nunca imaginei que não tivesse. Né? Tem problema? Tem. Não sabe administrar? Não sabe, claro que não. Não administrou nem a casa dele. Agora, nós temos que reconhecer que tem um grupo de ministros muito bom. Muito bom. E salve o São Guedes. São Guedes. O cara é muito inteligente. Essa sacada de deixar o dólar disparar, todo mundo estava apavorado e saíram comprar dólar. E agora? Dizem. 500 bi. Tá aí, na imprensa não, mas está por aí. Todo mundo falando que é 500 bi. É um valorzinho razoável, né? Razoável. Só na disputa do dólar. Eu não sou economista, não sei nem como se faria isso, mas aconteceu. O cara blefou bem. Então, a imprensa terá que sofrer uma transformação. Não é censura, nada. Não. E eu acho que as coisas vão se resumindo, vão se resolvendo, e os bons ficam. Quem tiver caráter, quem tiver seriedade, vai continuar. Manter a credibilidade. A credibilidade. Que antes a Rede Globo era a Vênus platinada, né? Mas se a gente olhar, a Rede Globo tem um histórico. Lembram da campanha do Collor? Quem não lembra? Marajá. Era o caçador de Marajás, era esse aqui. Ninguém foi lá em Alagoas saber quem era o seu Fernando Afonso Collor de Mello, lá em Alagoas. A Globo vendeu, né? Simplesmente elegeu o cara. Depois tirou. E ainda bem que entrou o Itamar. O Itamar não ficou pior. Não, Itamar levou o nosso Pedro Simon para ministro, né? Isso. Então, se a gente olhar, o Itamar fez um governo de transição, sem muitos compromissos, prova disso que ele nasceu o Fernando Henrique. Arrumou uma namorada sem calcinha, né? Isso. Lembra disso? No carnaval. No carnaval. Então ele estava tão descompromissado com o poder, ele estava bem à vontade. Claro. Acho que ele nunca se sentiu tão bem na vida. Tinha o Fernando Henrique tocando também, né? O Fernando Henrique deu muita sorte, não. Eu chamo competência. Sim. Porque o Fernando Henrique, sendo um sociólogo, ele fez o quê? Conseguiu uma equipe, e isso é competência, tu descobrir quem, baixa... Sim, os bambambam, né? Eram os caras. Eles que montaram esse plano. Claro. O Fernando Henrique só, assim não dá, assim não pode. Né? Ficava ali só, né? Ele não sabe nada. Aí, e hoje a gente viu quem é o Fernando Henrique, né? Se juntando com Ciro Gomes, com Marina, com... Mas diz que na vida a gente sobe ou desce. Né? Ele desceu. No mesmo lugar não dá. Eu não consegui terminar de ler. Eu tenho um livro do Fernando Henrique, não sei o que é do poder, poder visto por dentro, é uma coisa assim, que
sobre a vida dele, como ele foi como presidente. Ele tenta ficar fora, enxergar de fora o governo dele, mas ele não consegue. Não consegue. Eu já li a metade, depois comecei de novo. Tá chato o livro. Não, é que assim, tem coisas assim, como eu vivi, a história que eu vivi. A história que eu vivi. Como eu vivi essa história também, mesmo à distância, mas sempre fui um curioso para saber o que aconteceu. Tu conhece o que é? Eu sei que ele não... Né, a intimidade do poder. Ele só não fala da namorada que ele teve, que a dona Ruth não sabia. O filho fora, né? Então ele é um cara assim... Comum ele sempre foi. Sim. Que se chama modernamente socialista. Mas a gente não desconfiava que era tanto. Ele disfarçou bem, né? Não, e outra coisa, ele é um estrategista. Sim. Ele aprendeu. Aliás, eu não tenho medo nenhum de dizer que os militares foram muito competentes. Sim. Eles simplesmente, todo esse pessoal que eles prenderam e perseguiram e torturaram... No DOPS. Tudo isso, a escola foi muito boa. Porque eles saíram lá, um foi ser presidente, outro foi ser presidente também, outro foi não sei o quê. Todo mundo se deu bem na vida. Principalmente o Zé Dirceu. Principalmente o Zé Dirceu, né? Tudo está rico hoje. Tudo. Aquilo fez um bem para eles. Porque voltaram e enriqueceram. Não tem ninguém pobre dessa turma aí. Não tem ninguém pobre. Então, eles foram muito competentes. Quem não morreu, se deu bem. E os militares não deixaram um partido forte. Não deixaram um partido para... quando o militar saiu do poder... Abandonaram. Eles simplesmente viraram as costas e não tinha ninguém para representá-los. Todo mundo falava mal dos militares, inclusive eu. Eu criticava muito, desde o Médici, desde do Figueiredo, então eu queria ver pelas costas, queria que fosse embora de uma vez. Gostava mais de cavalo do que de gente. E aí depois tu fica pensando, tá, mas peraí, o que eles fizeram de tão ruim assim? Aí tu começa a debulhar. E aí tu começa a ver um Sarney. Eu estava com um supermercado, quando a inflação chegou a 83%. Lei Sarney, os fiscais do Sarney. Ao mês. Fiscais do Sarney. Os fiscais do Sarney tentaram me levar preso 3, 4 vezes dentro do supermercado. Então assim, a gente começou a ver a esculhambação e chegou agora no ápice. Que hoje o Brasil está vivendo um momento de anarquia. Baderna total. Baderna total. Ninguém tem medo da justiça, ninguém tem medo da lei. Sim. Ninguém tem medo de nada. Os exemplos estão aí, solta todo mundo. Uma sociedade que sempre teve seus problemas enquanto sociedade. Nós sempre tivemos os excluídos, historicamente. Como é que se faz essa união? Dando oportunidades. E não, você é escurinho, você não precisa estudar muito, porque você tem a cota garantida. Você foi perseguido lá na antiguidade. Vai ganhar tanto. Você vai ganhar tanto por mês. É um desestímulo ao trabalho. Tem cabimento. A meritocracia. Então eu acho que, na minha avaliação, posso estar totalmente errado, fizeram escolhas erradas. Não é assim que se promove uma igualdade. E o custo está aí agora. Agora está aí. Como disseram ainda ontem, eu ouvi que as pessoas ir para a universidade para fazer sexo, para fumar droga, pago pela sociedade como um todo, não é justo. Fazer baderna e queimar a bandeira do Brasil. Queimar a bandeira do Brasil. Os países amigos, G20, Companhia Limitada, o que tu tem para dizer para os nossos telespectadores hoje? Os países estão vendo que todos têm que ir bem, né? Não adianta ser só o Rei Pelé e o resto só várzea, né? Existe um racha mundial hoje, que a gente não sabe até onde e quem é quem, mas está se desenhando já. Então tem uma espinha dorsal chamada Rússia, Estados Unidos, a Inglaterra, Grã-Bretanha, Israel e a Índia. É um eixo, com a África do Sul também. A Europa já tem Alemanha e França, Alemanha, França e Itália, provavelmente, que vão se alinhar com esse eixo, porque já estão sabendo o que a China, não vou falar em coronavírus, o que a China preparou na economia e para dominar o mundo. Então, aí tem gente que diz assim, mas nós vivemos até agora numa ordem dominada pelos Estados Unidos, está na hora da China dominar. Eu não quero ser dominado pela China. Eu não quero. Se eu reclamava que os Estados Unidos vieram buscar o nosso urânio aqui, nas nossas praias, e tantas outras coisas, os Estados Unidos buscaram a troco de leite ninho podre, a Aliança para o Progresso, você lembra disso? É lá. Tá? Eu nunca gostei de americano. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, liberdade, para mim, é tudo. E é engraçado
falam tanto em racismo. Quantos por cento de negros tem na China? Zero. Zero. Aí você diz assim, mas um parente meu chegou e disse, mas quem sabe uma nova ordem mundial com a China sendo sim. Você sabe, você sabe quantas horas trabalha um chinês comum? 13 horas por dia. 12 ou 13, não quero mentir. Já estão ganhando $50? E sabe qual é o intervalo? 15 minutos. E trabalha de pé. Tá? Que resistência, né? Aí, qual é a liberdade? Ou você é do Partido Comunista Chinês, que é o maior partido do mundo, ou está morto. Ou está morto. Então, isso para mim não serve. Não serve. Porque o capitalismo é isso e aquilo. Não, parei um pouquinho. Eu duvido que tenha um desses caras que tenha nascido em maior dificuldade que eu nasci. Não. Eu e tantos outros, não sou eu. Quantas pessoas que vieram com um saquinho de roupa pro Murial de Ana Rec, ficaram lá aos 4 anos, tá aí o Bono, tá aí o Poça lá que estudaram comigo, da mesma turma. Tá aí aquele velhinho o Colombo lá da Rádio Mini, também estudou 4 anos lá. O que a gente precisa é essas oportunidades. Aqueles caras do Projeto Pescar, aqueles guri já saem empregado. Sim. 9 meses de disciplina, de aprendizado, e depois vão para o mercado de trabalho. Vão sabendo o que eles têm que fazer no mercado de trabalho para se dar bem. Então pronto. É isso que eu aprendi. E é por isso que eu trabalhei uma vida. Eu levantei um assunto essa semana aqui, que é o seguinte, na China hoje tem os caras mais ricos do mundo, né? Pelo volume e tudo, que moram em Pequim ou em Hong Kong ali. Eu acho que esse povo, que já não são poucos, né? Muita gente. Eles têm muito dinheiro, mas não têm a liberdade. Tu não acha que esse povo vai começar uma revolução silenciosa e não vai liberar? Nós não vamos ver a China liberada do comunismo? Não. É muito forte o partidão. Assim, o poder bélico da China, que ninguém sabe quanto é muito mas deve ser... Eles são dono do mercado mundial. Eles são dono das economias do mundo, eles estão dominando. Ainda bem que é longe, né? Ainda bem que é longe de nós. Mas assim, eles vendem, quem é o grande mercador hoje? É a China. Né? Eles vendem para o mundo. Com um custinho de escravos, uma escravidão total lá dentro todo mundo sabe disso. O problema é que todo regime socialista, para se manter, ele tem que se... Primeiro, ele tem que dominar o povo, desarmar e dominar. Quem é que vai encarar um regime desse, armadinho e ele sem nada? A soco? Não existe isso. Mas tu não acha que é assim, tipo assim, o PCC no Rio de Janeiro formou juízes, promotores, advogados, né, desembargadores. Tu não acha que a China vai demorar muito para chegar nesse nível? Porque eles não têm a liberdade. Não adianta ser rico e não ter liberdade. Mas aí que tem que ver uma diferença. Como eles são dono do país junto com aquele grupo todo, como é na ilha, Cuba, como está sendo na Venezuela. Meia dúzia. Quem é que está segurando o Maduro? Não é só o exército, são grandes empresários também. Em todo o regime socialista ou comunista, tem os grandes empresários junto. E os escravos vão trabalhar para esse grupo. Então, se tu olhar Pequim, eu acho que 80%, claro, tem os serviçais, mas assim, a propriedade é toda do partidão, né? O pessoal da administração da China mora em Pequim, não mora fora dali. E tem as suas... Né? Agora, o que acontece lá Todos sabem a cartilha. Todos têm ela embaixo do braço. Tem que seguir, porque ninguém quer morrer. Paredão. Então, é tão forte isso, e é cultural também, né? Tu aprende até a ser escravo. É cultural, todo mundo é assim. Eles são tudo igualzinho. Não dá para mudar. Eles já foram fabricados com uma matriz só. São todos iguais. E que nem a Índia, né? A Índia tem as castas que não... E se tu olhar a Índia, assim, um povo pacífico, não houve nada de confusão, tudo certinho. A China não pode ter confusão. Não pode. E funciona. Há uma preocupação do partidão tomar conta do mundo. A prova diz que o mesmo embaixador que esculhambou com a Argentina, não deixaram o Macri administrar, não estão deixando o Bolsonaro, sob a liderança de um embaixador chinês. O não cara estão deixando. O Bolsonaro é isso, aquilo, claro que é. Eu também não esperava nada. Agora, não estão deixando o homem nem fazer aquele mínimo que seria capaz de fazer. Não estão deixando. É tudo organizado, bem organizado, tudo orquestrado. E dinheiro eles têm de rodo. É aquilo que você falou, eles têm muito dinheiro.
Até eu disse, por que o Trump não troca a moeda? Só que não, eles têm estoque de títulos americanos, não é moeda. É isso aí. Agora ele baixou um decreto, o Trump, que só em ocasiões X, Y, Z, que eu não sei quais são, não lembro agora, para fazer dinheiro desses títulos. Então deu uma certa engessada neles. Não adianta, os americanos ainda têm... Ainda tem inteligência. Muita. Né? Muita. E outra coisa, como já está decidido que o Japão leva as empresas principais de volta para o Japão, isso. Já tem dinheiro para isso. Alemanha. O primeiro-ministro já destinou alguns bilhões de ienes para que as empresas voltem, para não ficar totalmente dependente. Os Estados Unidos a mesma coisa, porque tu pega qualquer uma roupa... Made in. A minha filha me trouxe aquela jaqueta dos Estados Unidos. E eu ontem, na brincadeira, eu disse, aqui se entrar um chinês aqui dentro, eu saio para lá. E eu na brincadeira fui olhar, comprado dos Estados Unidos, made in China. Aí eu desanimei. Me trouxe umas calças de brim, eu fui olhar a etiqueta, mas ali eu acho que é americano. Não sei, não tinha etiqueta da China. Então a gente fica pensando... Se troca a etiqueta também, né? O que a gente vai fazer daqui para frente? É mão de obra, né? Nós temos que ter vida e saúde, que Deus nos deixe aqui, pelo menos mais uns 10 anos. Para ver se muda. Ver o que vai acontecer nesses próximos 10 anos em relação ao mundo e à China. O nosso comportamento, como vai ser. Isso é importante, né? Se nós não aprender agora... Eu vou ficar um velhinho atento, até que dá. É muito novo para ser velho. Teu abraço final para os teus amigos e... É uma satisfação, é muito bom voltar aqui, bem descontraído. Eu espero que vocês também gostem. E a gente aceita a crítica, sim. Toda crítica é bem-vinda. É destrutivo, construtivo, não importa. Crítica é crítica. A gente vai degustar. Claro. Um abraço a todos e tenham uma boa semana. É isso aí.